Bem-vindos aqui ao nosso podcast, mais uma vez. Portanto, vamos abordar aqui algumas das temáticas e alguns temas mais pertinentes que notamos com a nossa abordagem com os nossos parceiros, nomeadamente aqui em relação ao ramo imobiliário. Para responder aqui a algumas questões que nós geralmente enfrentamos no dia-a-dia, temos o Máximo Forte. Olá. Muito obrigada por estar aqui connosco. Eu Temos também aqui o Yuri, o nosso diretor comercial, que vai nos ajudar também aqui a abordar aqui estes temas, ok? Boa. Portanto, já estivemos aqui a conversar um bocadinho, pelo menos esteve aqui a conversar com a Andréia e com o José, e pegando aqui um bocadinho naquilo que já foi falado, se nós formos abordar aqui o tema das métricas, que costuma ser aqui logo, não digo um choque inicial, mas é algo que nós abordamos sempre numa primeira reunião, perceber aqui as métricas dos consultores, acabamos por perceber que geralmente eles não têm aqui registado estas métricas, nem têm uma forma aqui de garantir uma previsibilidade no negócio deles. Portanto, qual é que seria aqui a importância, que o Máximo diria, que tem saber as suas próprias métricas e perceber a previsibilidade aqui do seu próprio negócio? Sim, qualquer negócio tem métricas. Portanto, qualquer negócio, para ser negócio, tem que ter um sistema, um método, tem que ser repetitivo, portanto, a capacidade do negócio poder replicar e, obviamente, isto tudo é mensurável, ou seja, isto é medido e o negócio de mediação imobiliária é igual. Portanto, as métricas são fundamentais. Ter o que eu chamo um business plan operacional, tendo como base o funil, em que os contatos, as leads entram e depois são qualificadas e depois é feita a proposta de valor e depois assinado um contrato de mediação imobiliária e por consequência de todas as ações, aquele imóvel é depois vendido, é transacionado. Isto tudo leva-nos a uma série de passos que, ao se medirem, vão fornecer-nos dados que chamamos de métricas, ou KPI, Key Performance Indicators, como queira chamar, e que nos vão depois dar as chamadas taxas de conversão, ou seja, aquilo que dizia há pouco, ou seja, quantos contactos eu preciso para conseguir uma primeira chamada, para conseguir depois uma apresentação de serviços, para conseguir uma agressão e para conseguir a venda, que é, no fundo, o objetivo do meu negócio, que é essa transação. Portanto, isso é vital. Todas as pessoas que não fazem isto estão a navegar à vista. Amanhã logo se vê, depois de manhã não há previsibilidade. Obviamente que no tema da previsibilidade é um tema também muito sensível, porque se a Mónica tiver um restaurante e nessa rua toda a gente almoça e janta, e a Mónica até faz tem uma boa cozinha, a partir de uma necessidade básica e toda a gente vai lá e a partir a Mónica pode fazer uma espécie de previsibilidade. Pode começar a contabilizar quanto almoço é que faz, quantos jantares é que faz e a partir da coisa vai andando. No caso da mediação imobiliária é um pouco diferente, principalmente quando nós trabalhamos, por exemplo, para já, os agentes imobiliários não desenvolvem o seu produto e, portanto, vão à procura e têm uma espécie de contrato de mediação imobiliária, que é uma consignação, têm X tempo para conseguir vender ou ajudar naquela transação. E aqui existe uma questão que os americanos já há muito tempo trabalharam nisto, que é, eu faço contrato de mediação imagino que eu sou um agente, faço contrato de mediação com a Mónica, faz comigo, o Yuri também faz, o José também faz, ou seja, como é que eu consigo garantir que nos próximos 4, 5 meses sou eu que vou vender o imóvel que a Mónica tem para vender. E, portanto, a minha prioridade é muito reduzida. Ou seja, amanhã o Yuri vende e eu não ganho nada com isto. Se eu trabalhar em exclusivo, ou seja, se for o único, e o Yuri, o José e os outros não vão, durante aqueles meses, fazer essa ação, eu aí consigo ter previsibilidade. Eu consigo perceber que, ok, desses 10, 15 contratos de mediação imobiliária, 80%, se estiverem a preço e bem trabalhados, eu vendo. Então eu consigo fazer a tal previsibilidade. Portanto, a primeira previsibilidade das métricas pode ser, mas a grande previsibilidade é saber que eu vou realmente faturar, que eu vou realmente fazer dinheiro. E isso, na mediação imobiliária, a questão da proteção do próprio negócio através da exclusividade é fundamental.
aqui o máximo sempre, por exemplo, quando eu falo com muitos, todos os dias falo com muitos consultores imobiliários, uma coisa que eu noto neles é o facto de não terem qualquer métrica. Porque eu muitas das vezes questiono se o que é que eles fazem para atingir certos resultados. E muitos deles não me sabem responder. Claro. Porque eu sinto que muitas das vezes vamos imaginar, obra do Espírito Santo, apareceu uma ali, estava É quentíssima. sorte. Exatamente. Quando aparece é sorte, quando não aparece é azar. Exatamente. E quando eu lhes dou aqui faço-lhes uma pergunta em dizer que é muito melhor nós sabermos fazer 1 milhão do que ganhar o Euro Milhões, quando eu lhes pergunto que há um método, eles não têm simplesmente método nenhum. É um bocado assustador, porque quando assim também, quando eles fazem angariações, não há um plano para vender esse imóvel. Ou seja, está-se a fazer o que muita gente faz, não há um plano, há pôr na net, pôr uma tableta e depois logo se vê. E não sinto que há uma proximidade dele em relação ao proprietário de apresentar um plano. Porque é chegar, olha, a tua casa vai ser posta no Idealista, vai ser posta aqui, vai ser posta ali, E ficamos à vou espera pôr uma tableta e que depois alguma coisa aconteça. vamos esperar que aconteça. Pronto, primeiro tudo temos que também... a generalização é sempre uma grande injustiça e, obviamente, Yuri, há muita gente efetivamente assim, mas também há muita gente que tem plano, que tem métricas, que mede, que faz reuniões, que tem pensamento estratégico, portanto, há muito bom profissional. Provavelmente há menos do que os restantes. Para os restantes, porque os que têm está ótimo, para os restantes o que é aconselhável é, numa primeira instância, e acho que é aqui que reside a grande questão, é que a maior parte dos agentes imobiliários são empresários em nome individual. Ou seja, são microempresários. E vem de, diria, uma grande parte de situações de serem empregados, ou serem chefiados, ou seja, alguém que lhe fazia esse trabalho. E agora já não fazem, agora têm que ser eles próprios a fazer. E esta mudança de mindset e esta educação, quando estamos numa empresa onde há um broker, onde há um diretor comercial, um team leader, que me ajuda a mim a desenvolver esse sistema e métricas, ótimo. Quando não tenho ninguém, pois tu um bocadinho Deus dará. E aí pode haver muito desconhecimento. Além do desconhecimento, também pode haver preguiça e outras histórias desse género. Mas vamos pensar que a pessoa não é... a pessoa até quer desenvolver o seu negócio, falta-lhe alguém que o instrua a fazer isto e que o acompanhe. Um mentor, um coach, alguém que... E esse papel não tem que ser feito de alguém exterior. Nas estruturas das empresas, por isso é que existem as empresas. As empresas têm brokers, têm team leader, têm diretores comerciais, enfim, tem tudo isto que fornece esse serviço ao agente imobiliário para ele desenvolver-se. Porque ele, quando está sozinho, está mesmo sozinho. E então aí o júri pode apanhar muita gente... Sim. Muita gente assim. A educação é feita dessa forma. E em Portugal nós não temos uma escola de empreendedorismo que ensine os agentes imobiliários a serem empreendedores, porque eles são empreendedores. Sim. Desde a primeira hora. Mas o máximo, e agora falando aqui um pouco da parte dos brokers, de uma vez por nesse assunto, há uma dependência do consultor em ter alguém e quando alguém não há, eles sentem-se Eu não um lhe pouco chamo uma perdido. dependência. Não acha que poderia haver um melhoramento em termos de um broker, preparar melhor para o consultor conseguir ter um plano sozinho e não estar dependente de outros fatores? Mais uma vez, eu felizmente trabalho com empresas muito boas, na maior parte delas, principalmente em consultoria, e todas elas têm isto. Todas elas têm acompanhamento aos seus agentes, todas elas têm business plan para cada agente, estamos nessa fase agora, acompanham, seguem, medem, ajudam, formam, treinam. Depois há outras que não. Agora, isto é como tudo na vida, não é? Claro. Nós sabemos que há empresas que fazem isto tudo e há outras que não. A importância de estar num negócio, imagina que eu sou agente, a importância de estar num negócio em que eu estou acompanhado por alguém que me ajuda a fazer esta viagem, claramente eu estou muito mais tranquilo do que estar completamente sozinho. Claro que isto não quer dizer que eu não tenho que fazer a minha parte. Sim. Por acaso, um dos temas que nós costumamos ter sempre, e algo que costumamos sempre depois conversar com os consultores, tem a ver com o facto de um dos problemas que eles enfrentam é eles muitas vezes recebem os proprietários que também são compradores, mas eles não sabem depois como responder às duas questões em simultâneo, ou seja,
como a pessoa só quer comprar, ou só quer pôr à venda, nesse caso, o seu imóvel, quando encontrar o imóvel que quer comprar, eles ficam ali sempre num impasse, e é aqui um mindset que nós também temos que alterar, porque depois também, muitas vezes, a postura que tomam é, quando a pessoa se resolver, aí eu avanço, em vez de tentar aconselhar. O aconselhamento, depois há outra lacuna grande, que é o conhecimento do mercado. Nessa especificidade em que a pessoa quer comprar, mas precisa de vender para comprar e está porque é normal. Sim, sim. Mas agora eu vendo a minha casa e depois não encontrar outra, e como é que eu faço isto? Tudo o que é factos, análises, ou seja, tudo o que é factual, tudo o que é dados, tudo o que é coisas que aconteceram e acontecem todos os dias, isto tem que ser transmitido às pessoas. Depois, há outra coisa importante, depois depende do tipo de pessoa que temos pela frente. Imagino que é uma pessoa que precisa de o ver para querer. Se calhar é melhor mostrar-lhe 3 ou 4 casas para perceber que isto é possível, que isto é viável, não quer dizer que essas casas sejam para a pessoa comprar. Ou seja, existe aqui um trabalho do agente imobiliário, aí sim, mais até de consultor ou de advisor, mas com factos, com dados, para demonstrar que de facto é possível e que se consegue fazer. E aí entramos com o tempo de absorção do mercado, o tempo do processo, o financiamento, os impostos, tudo isto ele tem que transmitir, porque se ele transmitir isto e demonstrar que isto é possível, ele vai gerar segurança. E vai fazer com que a pessoa confie e vai fazer com que a pessoa diga, então pronto, vamos avançar. Agora, esperar que a coisa aconteça, voltamos outra vez à sorte e ao azar. Porque depois há quem faça esse trabalho bem feito e leva e diz, mas eu tinha esta tinha este cliente e agora já não tenho porque este meu colega, pois ele provavelmente fez qualquer coisa que levou ao cliente a acreditar que era de facto possível. É interessante porque geralmente nós o que ouvimos muito depois, como, não quero dizer como desculpa, mas algumas das respostas que nos dão nesse sentido é que depois o próprio ramo imobiliário é muito infiel. Ou seja, os próprios consultores dentro das próprias agências não são fiéis uns aos outros, os próprios clientes depois com quem estão a trabalhar também não são fiéis e vão-se embora, mas de facto parte um bocadinho pela pessoa não fazer este trabalho de mostrar, ok, isto é possível, se seguirmos este caminho, seguirmos aquele caminho. Essa história do fiel, ou infiel, não sei muito bem o que é que... Mas vou fazer uma pergunta. A Mónica, rapariga jovem, compra roupa, não é? Portanto, você quando vai a uma loja da Zara, experimenta tudo o que tiver lá, ou quase tudo, não sei qual é o seu estilo, a sua estratégia de compra, e depois, se calhar não compra a primeira, ou e vai a outra loja ao lado, não é? Que encontra a peça que quer e o preço que quer. Portanto, antes de comprar, vai à Zara dizer, olha, desculpe, eu vim cá há pouco, não era isto que eu queria, agora não faz isto, mas não. Exato, exatamente. Isto não acontece só na mediação imobiliária, isto acontece em todo o tipo de mercado. E o mercado é livre. E o comprador não é de ninguém. O comprador, no limite, é dele mesmo. Ele vai com quem lhe demonstrar, e eventualmente tiver o produto certo, também é verdade, ou lhe demonstrar que realmente é o que aconselha melhor, o que de facto lhe traz mais confiança para acertar que aquele... Eu tenho uma estratégia de compra, a minha estratégia de compra é muito masculina, digamos assim, ou seja, eu vou muito straight to the point e é preciso de umas calças. Estive agora, o fim de semana passado em Itália, precisava de umas calças, que já andava aqui, arranjei tempo, vi uma loja, gostei das calças, entrei, experimentei 2 modelos e disse, compro. Isso é uma estratégia de compra muito rápida, mas a pessoa que me aconselhou teve um impacto enorme na minha decisão e por isso, mais uma vez, o cliente é dele mesmo, eu é que tomo as minhas decisões, mas obviamente há quem me influencie e isto é o papel deles. Exatamente. Acaba também por ter aqui uma falácia dizer que a maioria do que os consultores me dizem, um pouco uma falácia dizer o comprador vai com todos. Não. Quando nós agregamos valor àquele negócio, e nem tem a ver com, ok, eu não tenho o produto certo, mas eu vou agregar-te valor para fazeres comigo um negócio, porque eu vou à procura daquilo que tu precisas. Aí Yuri, entramos noutra dimensão, que é, eu vou comprar um bilhete de avião, preciso ir a Frankfurt. O que é que eu faço? Eu vou à net. Vou à net e aparece a TAP, aparece a Lufthansa, aparece outras companhias. Eu não sei como é que eles fazem, mas eu vou
vou encontrar a data que me dá mais jeito a mim, vou encontrar as horas que me dão mais jeito a mim e o preço. E a partir daí, eu gosto muito da TAP, mas se a Lufthansa ou outras me derem o que eu quero, é infiel. Não sou infiel, eu vou à procura daquilo que, para mim, faz todo sentido. Agora, neste exemplo prático que eu dei, a Lufthansa, a TAP e as outras companhias, o que é que eles gastaram? Investiram no marketing, mais nada. Portanto, não há nenhum comercial que esteja, no caso da mediação, um pouco diferente. Porque se eu agarrar no Yuri ou na Mónica e vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 casas e eu até qualifiquei bem, e eu demorei 5, 6 horas, 6 horas é muito, que há 4 horas ou 3 horas e meia para ver estas 5 casas, e no final vocês depois no dia seguinte foram ver uma só e compraram a outro, depois das duas uma, ou eu qualifiquei mal, eu andei a passear pessoas que de facto não era nada daquilo e portanto isto é o risco do negócio e tem que ser assumido, ou de facto eu não tinha produto e esse produto tem outro e isto faz parte. Agora, o que eu vejo, infelizmente, Yuri, é muita gente recebe o contato do comprador e marca logo a visita sem qualificar, sem saber se tem dinheiro, se não tem dinheiro, e começa a fazer o que a gente ouve dizer, que o comum dos mortais não sabe, que é o turismo imobiliário. O turismo imobiliário, entre aspas, foi criado pelos agentes, por estes agentes que não qualificam. O cliente não é nada infiel, nem tem culpa nenhuma. O cliente, quando vê uma coisa dizer vende-se, telefona-se e o outro diz mostro, ele vai. Exato. Mesmo não... ninguém me fez nenhuma pergunta, não sei. E obviamente que a capacidade de saber pré-qualificar, qualificar e no limite dizer não, atenção, não é, não gosto de ti, não quero, não. Se calhar não é o momento certo, não é a altura certa para vermos isto, vamos... Isto é da parte dele, e portanto é isto o que falha. Mas é mesmo isso, tocou num ponto que é muito importante, é nós percebemos o que é que move aquela pessoa a comprar o imóvel. E aí é má qualificação, porque até nós podemos ver, ok, um bilhete da TAP, um bilhete de outra companhia qualquer, há pessoas que procuram conforto, não importa o preço, há pessoas que procuram o preço. E depois, Yuri, a questão do tempo é que a venda de um bilhete de avião atualmente é feita de forma eletrónica sem necessidade da pessoa que está ao lado, portanto o único custo que aquelas companhias têm é na landing page, site, no SEO, na publicidade que fazem, esse é o custo. Aqui não. Aqui temos esse custo tudo e ainda temos o tempo, a deslocação, quer dizer, há uma série de custos associados, não é? O risco de... também é verdade que se vender ganho mais dinheiro, não é? Supostamente. Mas o risco é elevadíssimo de, se eu não for bom profissional, de ficar com zero. Claro. A nível aqui de faturação em si dos próprios consultores, se, por exemplo, fosse uma consultora que já tem aqui o meu negócio estável, no sentido em que sei que faturo sempre 50 mil ao ano, o que é que seria aqui um conselho do máximo para que eu conseguisse faturar um bocadinho mais, conseguisse subir a minha faturação, por exemplo, de 50 mil para 100 mil? Depende muito. Isto tinha que se especificar, ou seja, se entrar no detalhe, perceber o que é que está... Vamos fazer uma coisa que eu já disse há pouco, que é um risco, que é a generalização. Se eu, de facto, estiver no meu limite, e mais de 50 mil eu não consigo, porque não tenho tempo, porque, enfim, tenho as minhas... Mas competência eu tenho para fazer mais, eu tenho que encontrar alguém que me ajude. Ou seja, que me leve tempo, ou seja, que eu possa dar... Que me dê tempo e determinadas tarefas que me ocupam de tempo e que não são produtivas, eu delego. E, portanto, quando hoje se fala de uma coisa que já existe há muitos anos, não é de agora. Portanto, em Portugal temos equipas há 10 anos. Vamos fazer que agora as equipas já existiam há 10 anos ou mais. As equipas foram feitas claramente para alavancar. E isso que a Mónica fala é muito interessante, que é, eu não consigo mais, então vou arranjar uma equipa que vai fazer determinadas tarefas, provavelmente não produtivas, mais administrativas, mais de apoio à minha estrutura, e aí eu alavanco, porque eu tenho tempo para faturar mais 50 mil. E depois há outra, além disto, que é a tecnologia. A gente pode alavancar através de pessoas, ou também podemos e devemos alavancar através da tecnologia. A tecnologia vai nos ajudar. A gente fala muito na pré-qualificação, mas hoje em dia temos bots, portanto, inteligência artificial a pré-qualificar, que nos vai libertar tempo que é precioso para
nós desenvolver a nossa atividade. E por isso, generalizando e não especificando, porque eu não consigo perceber porque é que ela não consegue faturar mais de 50 mil euros, mas pensando que ela é muito competente e não tem mais tempo, há o tempo, nesta altura, pessoas ou tecnologia, que é, no fundo, alavancar, o fenómeno da alavancagem. E isto, seja a tecnologia como as pessoas, tem que também ser pensado, porque não é dizer, pá, agora vou comprar umas coisas ou vou recrutar alguém. Não, isto depois demora algum tempo para que a pessoa que eu quero, o assistente que eu quero delegar e delegar bem. Portanto, não é uma fórmula mágica. Mas eu faria isso. Sim, sim. Acho que às vezes também falta um bocadinho essa questão. Alguns consultores que vêm trabalhar connosco, de facto, já têm uma boa faturação, vêm até nós e nós fazemos aqui este sistema de gerar leads e depois percebemos que o que falta às vezes é ter alguém a trabalhar com esta pessoa precisa de delegar. Até porque se vocês e bem conseguem gerar mais leads, ele tem menos tempo. Exatamente. Portanto, ele começa a entrar aqui numa roda, mas para lá, mas eu preciso faturar mais, mas vocês dão-me dar leads e eu já não tenho tempo para aquilo que eu estou a fazer, mais aquilo que vocês vão me dar. Até pode acontecer o contrário, de ele faturar menos, porque torna-se menos eficiente. Exatamente. Então, e quando é que seria aqui uma boa altura para um consultor pensar no digital? O que é que ele já tem que ter construído? Qual é que seria aqui a base? No digital? Sim, e para começar, deixar, por exemplo, a prospecção... Ou nunca deixaria aqui? Não, hoje em dia é inconcebível a alguém, qualquer negócio, até no meu, começar um negócio sem pensar no digital. É impossível. Hoje em dia, eu não conheço ninguém que comece um negócio sem pensar em site, landing page, rede social, independentemente de investir ou não no que seja. Se não termos um canal, portanto, nós temos essencialmente 3 canais. O offline, que é o meu negócio também tem, o offline. Depois temos o digital e depois temos outro canal que pouca gente fala, que é as nossas bases de dados, que é um canal. Nós temos contatos, já temos. E esses 3 canais, se eu começasse um negócio, seja ele qual for, tinha que explorar logo à cabeça. Portanto, pensar que começo o meu negócio no offline sem estar no online é um desperdício. E estamos a falar aqui também de consultores com menos experiência ou com muita experiência. Ou seja, se eu quisesse ser consultor agora, eu tinha que entrar para o digital. Sim, Yuri, eu conheço muitas pessoas que não estão no digital, mas têm 20 anos disto, ou 30 anos disto. Tem uma base de dados, tem uma marca brutal, mexem-se em determinados canais que se calhar não têm... Toda a gente tem o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, mas se calhar não estão ativos. De vez em quando põem umas coisas, porque eles têm, de facto, base. Este negócio pode ser perfeitamente feito em base de dados e com referências e recomendações. E as pessoas às vezes vão muito iludidas. Obviamente que se quiser ganhar mais cota, não sei, tem que ampliar. Agora, a escolha é de cada um. Voltando à pergunta, começar do zero parece-me evidente que eu tenho de ter o digital. Se tenho uma marca já concebida, não sei, e que consigo ter, através do meu networking, leads constantes, posso, eventualmente, dar-me ao luxo de não ligar muito ao digital. Okay. Outra questão aqui que também seria interessante abordar durante aqui a conversa, algumas vezes o Máximo já falou aqui do mercado americano. O que é que diria que nós aqui, enquanto portugueses, temos para aprender com o mercado imobiliário americano, que ainda não estamos a incorporar? Mónica, aquilo que eu não sei se foi neste ou na outra entrevista que eu disse, que é o mindset. Portanto, uma das coisas que ainda estamos afastados é o mindset. Ou seja, você é um mindset de empresário e nós temos um mindset de empregado. E a partir daqui, tudo o que falou há pouco, das métricas, não sei o quê, é um handicap grande. Depois temos outro ponto, que é, e também foi falado pelo Yuri e pela Mónica, que é a questão da infidelidade, ou infilia, que eu não gosto muito do termo, digamos, vamos chamar-lhe lealdade, pouco leal. Okay. Ter um sistema de partilhas entre todas as marcas e fazer com que o negócio seja cada vez mais feito pelos profissionais e, digamos, menos pelos particulares, resolveria muita coisa. Para isto, é preciso dar um passo atrás, que é trabalhar em exclusivo. E, portanto, nós só vamos conseguir ter um sistema de partilhas se grande parte das empresas em Portugal trabalharem em exclusivo. E quando isso acontecer, se um dia acontecer, vamos ganhar muita cota de mercado
ao particular. O particular não se importa de perder cota de mercado. Eu estou convencido que as pessoas, se houver um bom serviço, se for rápido, se for dentro do preço, se for transparente, se tiver uma série de coisas, elas não se importam de pagar 4, 5 ou até mais por cento. Agora, o problema é que não existe isto. E mesmo a contratação de um agente imobiliário, por um particular até de um investidor, por vezes é uma aventura. Por vezes é uma aventura. A gente acha que aquela pessoa vai realmente resolver o problema. E se cá não vai. E, portanto, estes são os pontos. Muitas pessoas falam da legislação. A legislação portuguesa não é má. Está feita, está bem feita, está bem. Precisava de alguns acertos, mas ela não vai resolver o problema. A gente vai mudar a legislação e vamos continuar a ter os foras de jogo, a não ser que haja uma fiscalização enorme. E por isso, eu diria que parte tudo de mindset. Ok, interessante. Até porque essa ideia do exclusivo, nós vemos que muitos consultores acabam por ter este problema, ou seja, quando eles querem fazer uma angariação, veem que de facto se não forem exclusivos, eles depois acabam por também não avançar, porque pronto, acho que acaba por não ser aquilo que se segue na própria agência também, eles têm estes limites. Mas isso é uma escolha, não é? Como tudo na vida. Era isso que eu queria perguntar. Porquê é que o consultor ao dia de hoje, estou a falar não para aquelas marcas que obrigatoriamente, mas já são marcas acentuadas, Remax, Normalmente americanas. Exatamente, vem tudo vem tudo do formato americano. Mas há aquele consultor, porquê o medo ao dia de hoje de dizer não, é exclusivo? É relativamente fácil, porque o regime aberto é muito fácil. Portanto, no regime aberto não existem objeções por parte do cliente proprietário. Portanto, ele diz, o preço é este. E você diz, mas eu fiz um estudo de mercado e o preço não é aquele. Mas, olha, se quiser é isto. Pronto, então, check. Não vale. Olha, eu não quero placa. Mas eu preciso de pôr a placa. Não, check. Ou seja, eu de repente digo tudo que sim ao meu cliente. E, portanto, tudo que que supostamente seria inegociável para mim, eu vou dar a ele. E chegamos ao fim com uma angariação de um preço que é completamente fora, com um marketing limitado, com a possibilidade de outros não sei quantos venderem, com, se calhar, dificuldade na partilha, porque tenho medo que alguém depois vá lá e faça o negócio. Ou seja, esta angariação, voltando à previsibilidade, eu vou conseguir perceber que se esta angariação vou ser eu a vendê-la. Vai ser muito difícil, até porque até o próprio proprietário poderá ele promover e dizer, olha, gostei imenso de si, Yuri, você é espetacular, até trouxe imensas leads, mas eu acabei por vender alguma, se calhar até uma dessas leads que também você apanhou, também eu apanhei. A partir daí o meu negócio acaba por ser um negócio de sorte ou azar. E os negócios não se querem de sorte ou azar. Querem-se com sistema e método. Porquê que se faz isto? Porque é mais fácil, é muito mais fácil do que negociar efetivamente com alguém e trazer uma agressão bem feita. Era mesmo isso, em vez de ser o proprietário aqui a arranjar objeções, cabia ao consultor arranjar aqui objeções, a dizer quais os benefícios de uma angariação aberta, quais os benefícios de uma angariação fechada. Vocês estão na tecnologia e eu tenho uma convicção, pode estar errada, que é, com o avanço da tecnologia, o regime aberto torna-se ainda mais desprotegido. Porque se os dados todos vierem ao mercado, então, e se houver a inteligência artificial a trabalhar na conexão entre as duas partes, a pergunta é para que é que eu preciso do agente imobiliário? As pessoas não querem moços de recados. As pessoas querem alguém que defenda os meus interesses na venda do imóvel. E, portanto, com a tecnologia a avançar, o risco deste tipo de agente que trabalha desta forma desaparecer, depois começa a ser elevado. É interessante, ainda há pouco estava a falar aqui destas coisas que não seriam aqui negociáveis, não é? Temos aqui uma questão também nesse sentido, que é, para o máximo, quais é que seriam aqui os 5 pilares que não podem ser de todo negociáveis aqui para um consultor imobiliário? Vamos lá ver. Em relação ao proprietário. Em relação ao proprietário, obviamente, se eu tenho a exclusividade porque vai garantir a previsibilidade e vai garantir o meu negócio, a previsibilidade do meu negócio e o meu negócio. Portanto, esse será o primeiro. Depois a questão de pricing. Todas as empresas têm um pricing e, portanto, eu também tenho a minha proposta de valor e tenho o meu preço. Se às vezes negocio, mas negocio em quantidade. Ou seja, quando eu negocio, tenho de ter sempre alguém em troca. E neste caso, principalmente quem faz one shot, ou seja, quem faz apenas aquele imóvel para aquele proprietário e nunca mais o vai ver, quer dizer, se
se o trabalho que vai fazer tem um valor de 5% ou 4% ou 6%, ele não pode negociar isso. Agora, imagino que é um empreendimento, imagino que vai me dar 130, mas 130 é muito, 50 ou 20, se calhar eu posso ajustar, mas essa condição, porque senão, quer dizer, então, eu assim só faço 3, aqui o Yuri com uma pessoa que é 4, o outro é 5, quer dizer, uma salada de frutas, isto não faz sentido. Portanto, todas as empresas têm um pricing. Você não vai azar e negociar e dizer, não, este coisa tem que ser mais baixo porque eu já comprei aqui e tal. Não dá. E, portanto, tem que haver a questão de pricing. Disse-me 5, não era? Sim. O prazo. Eu preciso de um prazo porque, apesar de haver muitos tempos de absorção, hoje em dia, até em Portugal, abaixo de um mês ou abaixo de 2 meses, também é pouco previsível. Nós não temos a certeza absoluta. Eu tenho uma casa que não é minha, mas eu tenho um vizinho meu que está a vender a casa há mais de 2 anos. E é um bom sítio, um bom local, provavelmente é pricing, provavelmente é outra coisa qualquer. Ou seja, eu preciso perceber, primeiro, como é que o mercado se comporta e, mais uma vez aqui, ter um standard de prazo. Ou seja, eu demoro 3 meses, eu demoro 4 meses. Mas não pode fazer isto em 15 dias. Não lhe consigo garantir. Além de não conseguir garantir, tenho outro problema. Mais uma vez, não protejo o meu negócio. Realmente eu não consigo. Sempre em relação à exclusividade, há aqui um pormenor, que é um pormenor porque pouca gente sabe. Existe a exclusividade feita de 2 formas. Agora falta-me o termo. É a exclusividade na lei portuguesa, não sei se sabem, que em determinada altura havia sempre a dúvida na exclusividade, que é aquela exclusividade em que o júri assina um contrato de mediação, mas se alguém lhe bater à porta, enfim, você vende, porque o proprietário pode vender. E, portanto, esta chama-se exclusividade simples, em que eu, de facto, sou o único agente imobiliário ou mediadora a promover aquele imóvel. O júri não vai promover, mas se lhe aparecer alguém, pode vender, não é? Porque a casa é sua. E existe outra exclusividade, que é a exclusividade reforçada, em que, isto é previsto na lei, em que o júri, com cada contacto que aparece, vai-me dar a mim. E, portanto, essa parte também é uma parte muito desconhecida, que pouca gente sabe e que devia ser mencionada no contrato para que evitar que, de facto, algumas leads passem para o júri, que são também minhas leads. Eu não sei que outras... eu diria que falei de quase todas as que eu negociaria e que, de facto, aí eu não podia ter qualquer tipo de... Enfim, ligeiras margens para poder negociar. Eu não sei qual seria a quinta. Se eu pensasse aqui um bocadinho, de cá surgiria uma quinta para dizer que é também inegociável essa parte, eventualmente, ser eu a mostrar aquele imóvel. Ou seja, a vender um imóvel. Ou seja, quando há uma visita, pedir ao júri para não estar presente devido às questões emocionais e, eventualmente, até poder falar coisas que depois não tenham nexo e deixar-me a mim representar os seus interesses. E, portanto, essa seria, se calhar, a quinta, mas se calhar haveria mais. Mas isto tudo depois tem que ser explicado, porque cada ponto destes tem vantagens para o proprietário, senão, de facto, não consegue assinar. Sim, nós, de facto, percebemos que isto acaba por trazer muitas frustrações, às vezes, ao consultor que está a trabalhar, nomeadamente não ter esta, às vezes, margem de baixar o preço, porque o próprio proprietário tem aquela relação emocional com o seu imóvel. A questão do preço, tem razão. A questão do preço, faltava o preço do imóvel, porque eu falei do preço da comissão e falava o preço do imóvel. Embora aqui há mais margem de negociação, porque o mercado é opaco e tem pouca informação, mas eu podia dizer ao Yuri, o mercado no limite paga 600 mil euros, há 1 milhão eu não consigo ajudá-lo. E, portanto, essa poderia ser uma das outras que eu diria, vamos falando, mas eu com essas condições eu não consigo ajudá-lo assim. E sinto que, pelo menos da forma como o mercado neste momento está-se a comportar, em que temos aqui uma valorização gigante dos imóveis, vemos que se calhar há muitos proprietários que tentam mesmo aqui um bocadinho a sua sorte, se calhar eu vou conseguir aqui... É verdade, Mónica, é verdade, mas a pergunta que eu lhe faço é, o proprietário tenta a sorte, e eu vou tentar a minha sorte no meu negócio também ou não? Tenta a sorte com ele? Exato. Ou não? É que esta é a questão. Eu também vou tentar a sorte. Não, está certo, eu vou tentar a sorte também. Olha,
Vou tentar a sorte com ele. Ele diz, como é que era? Ele diz 1 milhão, aquilo vai 600 mil, pá, vamos os dois. Vamos os dois para a piscina e mergulhamos. Se morrermos juntos, morremos felizes. Quer dizer, a mim não me faz muito sentido isso. Mas é verdade que isto acontece. Previsão para 2025, com esta legislação nova que vai entrar em 2025, esta facilidade do Governo, como é que acha? Qual a facilidade dos 35 anos? Sim, já sim, está. sim. Não, dos 100%. Sim, mas já está em vigor. Já entrou? Já. Já que eu sou em janeiro. Eu estou Não. estou informado. Não, já está em vigor, não tem mal. É assim, olha, essa medida é uma medida que veio estimular a procura e não a oferta. E, portanto, é um bocadinho uma medida algo populista, digamos assim. Teve um efeito inesperado, porque se a gente for ver, de facto, as pessoas que podem ter essa benesse não são assim tantas. Mas teve um efeito inesperado, quer dizer, se calhar não é bem inesperado. Para já é inesperado a nível de contágio. Porque de repente toda a gente, para lá que há uma medida, deixa lá ligar, se capaz de dar, e de repente pessoas que não têm 35 anos também começaram a comprar, pessoas que têm menos de 35 anos e que são elegíveis para aquilo, começaram também a comprar por contágio, e portanto foi inesperada essa parte. E depois há uma coisa interessantíssima, eu não sei se têm ouvido, não sei se acho que já se pode dizer, que há inclusive começa a aparecer aquele fenómeno que existia, vocês ainda não eram nascidos, mas nos anos 90, existia o crédito bonificado jovem, e havia muito pai que comprava a casa para eles morarem e punham em nome dos filhos, porque os filhos tinham a benesse fiscal. E isto está a acontecer outra vez. É interessantíssimo como é que este mercado não aprende. Não aprende. Ou seja, continuamos a fazer os mesmos esquemas, desculpa o termo, do que fazíamos há 30 anos atrás. Faz-me um bocadinho de confusão. E, portanto, mais do que essa medida, eu diria que o mercado, se não acontecer alguma coisa abrupta, vai continuar quente, porque precisamos de produto, o produto não entra na velocidade que se pretende, há sempre este desequilíbrio entre a oferta e a procura é muito rápida a ser estimulada, a oferta é muito lenta a dar o produto, andamos isto já há quase há 10 anos, e portanto tudo é possível que os preços continuem em alta. Que o mercado se torne mais lento, talvez, pelas condições, mas agora as taxas de juros também desceram e, portanto, como descem as taxas de juros, estimula outra vez a procura e, portanto, se há mais procura do que oferta, os preços ficam lá em cima. Estamos num boom imobiliário interessante. Para a mediação imobiliária isto é ótimo. Para o comum dos mortais, que era uma habitação, Não é tão... é uma crise habitacional, porque eu preciso comprar casa e faço o quê? Aliás, eu preciso arrendar a casa, porque já não é... Pois há a questão do arrendamento. O arrendamento é a solução. Mas vocês veem na internet pessoas a dizer mal do arrendamento. Não arrendem casas, eu preciso... Quer dizer, andamos aqui muito... Vamos ver, acho que é um período muito incerto a nível da especulação. O desafio eu diria que é toda a gente, mas muito, muito maior para os governantes. Pronto, Máximo, muito obrigada por ter vindo. É sempre uma honra aqui tê-lo. Obrigado. E obrigada também por ajudar-nos a responder aqui a algumas destas questões que certamente irão ajudar as pessoas que estão a ouvir, está bem? Me ajudaram bastante. Muito obrigada. Obrigado. Se é consultor imobiliário e gosta de marketing digital, então siga-nos a nossa página Digital Revolution para conhecer todos os métodos que nós temos e de forma como nós conseguimos ajudar consultores imobiliários no dia-a-dia. Foi um prazer tê-lo connosco e espero ver-o no próximo episódio.